Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa pergunta é boa. Você quer repetir, por favor? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Eles estão influenciando os nossos pensamentos e as nossas ações. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, nós temos dois tipos de pensamento. O pensamento nosso, primariamente nós que somos espíritos, e o pensamento dos espíritos que atuam sobre nós pela telepatia. Se somos pessoas desequilibradas psicologicamente, somos um alvo fácil para eles. Estamos sempre a bola da vez, porque não temos a gestão do nosso controle e do nosso sentimento. Não temos a gestão da nossa ansiedade e da nossa angústia. Eles vão só fortalecendo essa insegurança. Então, o recurso para termos a influência dos bons espíritos e deixarmos de ter a influência dos espíritos que queiram nos prejudicar é tão simplesmente um processo autoeducativo, a nossa evangelização. Se as nossas atitudes forem corretas, se durante todo o dia nós pautarmos o nosso comportamento do bem, se não prejudicarmos a ninguém, nem desejarmos pelo próprio pensamento nosso, se não tivermos sentimentos de vingança, se formos pessoas corretas, nós estaremos criando em torno de nós um mecanismo de autodefesa. Eles não poderão entrar ali, eles poderão querer vibrar coisas erradas, mas essas coisas não chegarão, porque nós não estamos pensando coisas erradas. Mas cuidado, eles atuam mesmo. Cuidado, eles induzem as pessoas a acreditar coisas que não existem. Cuidado, eles iludem as pessoas. Cuidado, eles fascinam as pessoas. Cuidado, eles conscientizam as pessoas. E para as pessoas não caírem nessa armadilha, a conduta moral é a chave de Deus. Pergunta 536. São devidas as causas fortuitas, ou ao contrário, tem todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Essas cataclismos, isso aqui, o item é a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza aqui. Nós já sabíamos disso. Os espíritos, e nós atuamos sobre a natureza, pelo pensamento. Tá? O pensamento nosso é energia. Tem uma energia semelhante à energia da gravitação e uma energia semelhante à energia eletromagnética, aí do nosso celular. Nosso pensamento atua. Se o nosso pensamento é muito pesado, ele vai criando uma diferença de potencial pela energia negativa dele com outro ponto da atmosfera, e essa diferença potencial, a semelhança do raio, do gás de descarga, ele vai atuar sobre o quê? As correntes marinhas, as correntes aéreas, vai atuar sobre a movimentação das tais placas tectônicas, sobre a massa ígnea que está no centro da Terra, sobre levando a erupção de vulcões. Então a natureza, amados alunos, é uma descarga energética quando há o cataclismo de uns pensamentos absolutamente materialistas e pesados do ponto de vista moral do ser humano. Não é Deus que está castigando com uma epidemia, com uma falta de chuva, com uma seca, muitos anos naquela região. É o homem que está gerando isso. Deus só quer de nós que nós possamos progredir. Deus só quer de nós o bem. Nós é que nos embaralhamos conosco mesmo. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Pergunta. Agora você vai para a letra A. Objetivo. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Vocês entenderam? As forças físicas,
a eletricidade da atmosfera, a concentração de umidade, o calor, são condições físicas, né? A condutibilidade, elas estão em equilíbrio. Então o cataclisma vem para soltar essa energia. Se a placa tectônica se balança, é igual uma bomba que explode na profundidade do oceano. Já viu a bomba explodindo? Não gera uma onda líquida que vai bater lá no submarino, vira as bombas submarinas, joga a bomba que explode aquela onda, vai e bate na carcaça do submarino e destrói o submarino. Então essa energia armazenada da placa tectônica explode e gera ondas. E essas ondas então de energia são transmitidas no subsolo e geram os terremotos, quando também atuam sobre a água e geram os tsunamis. É um desequilíbrio, é uma descarga de energia. O capacitor que harmonizava aquela descarga, aquela energia, ele ficava impotente para aguentar aquilo tem que estourar. Então, na realidade, o cataclismo é uma tentativa da natureza de se equilibrar do ponto de vista físico. Mas a base do cataclismo, na sua origem, está a energia. E quem gerou essa energia é o próprio homem. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns entre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Ele pergunta, já que a gente experimentalmente, na nossa mediunidade, tem os efeitos físicos, né, Luzinho? A mesa que sobe, que desce, né? Por aí começou o espiritismo, as mesas basculantes, né? Dado turnão, que eles dizem no francês. E essa ação física dos espíritos também não pode ser estendida à ação da própria natureza, sobre o equilíbrio da natureza. Essa aqui é a pergunta dele. E que o espírito responde? Mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Ou seja, essa ação é feita pelos espíritos. Mas muitas vezes, pobres dos espíritos, que nós temos espíritos que coordenam as correntes marinhas, né? Tem espíritos que coordenam as correntes aéreas, né? Onde vem a massa de calor ou a massa fria, né? Uma gerando chuva, outra gerando uma seca. Esses espíritos, eles têm com eles milhões de espíritos trabalhando. Eles são chamados espíritos elementais. Eles não chegaram ao nível como nós, de consciência, de concepção de Deus, de diferenciação do bem e do mal. São seres primitivos ainda, mas que têm uma energia incrível. E eles são controlados pelos espíritos que coordenam a natureza. A mitologia, de uma certa forma, gravou isso, né? Os gnomos debaixo da terra. Vocês lembram? As salamandras no fogo, as sílfides nos ventos, as sereias ondinas nas águas, não é assim? Lembram disso? Então, esses espíritos que coordenam a natureza, que coordenam os elementares, eles não conseguem, em determinado momento, controlar as coisas, fogem ao controle deles. E eles se dão, são os cataclismos. Então, nós chegamos hoje, não deu para ir até o final, na aula que vem nós vamos terminar esses pontos fundamentais.